luta por nós. Nós só temos que dar o primeiro passo. Você dá uma investidinha, fala, eu vou. Ele fala, deixa comigo que o resto eu resolvo. Né? Quem impedirá o agir do nosso Deus? E assim, mais uma noite nós estamos aqui reunidos e unidos. Reunidos e unidos para adorar ao Senhor nosso Deus, aquele que deu o seu único filho, né, para morrer na cruz, para nos trazer vida e vida abundante e também nos dar a certeza da vida eterna. Quem tem certeza da vida eterna? Amém. Que bênção, amado, que bênção. Nós temos a certeza da vida eterna. Glória a Deus. Mas eu te convido a se colocar em pé com esse frio mesmo, né? Gostoso seria se tivesse um cobertorzinho aí para cada um. Mas tá bom assim, né? Se vocês acharem que está muito frio, dá para dar uma fechadinha lá na porta, fica mais aquecido. Mas por enquanto dá para aguentar, né? Em nome de Jesus. Papai querido, como eu já disse no início, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque um dia o Senhor se levantou no trono e liberou o Teu Filho amado para que viesse na terra para conciliar, Senhor, com aqueles que não haviam ainda entendido o projeto de Deus para a humanidade. E assim Jesus veio, ó Deus, andou no nosso meio, cresceu no nosso meio, ó Deus, Ele ministrou para alguns no nosso meio, Pai, e até hoje, através da morte dele, nós podemos regozijar, Senhor, e acreditar e confiantemente esperar que até o dia que Ele volte para nos buscar. E assim sendo, enquanto Ele foi, Pai, Ele liberou também o Espírito Santo, esse que está à nossa disposição a todos os dias, como a palavra diz, que estaria conosco todos os dias até a consumação do mundo, dos séculos. E assim, Pai, nós acreditamos que Ele está presente em nossas vidas, conduzindo nós pelos caminhos necessários para nos levar, Senhor, a certeza da salvação, nos orientando, nos capacitando, salvando nós das retaliações do inimigo, levando-nos seguros nas mãos poderosas desse Deus que tanto nós almejamos e amamos. Nesta noite, venha com Teu poder, aqueça, Senhor, os nossos corações, alimenta, Senhor, a nossa alma. Nós precisamos de Ti, ó amado, nesta oração. Eu clamo a Ti, porque a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei quando clamares de todo o teu coração. Aqui está, Pai, com o clamor do coração. Venha, Pai, nos visitar nesta noite com a Tua gloriosa graça. E a Tua graça, ela nos basta, mas que ela seja, Senhor, ó Deus, movida em nosso meio, fazendo com que milagres venham acontecer, curas, libertações, ó Deus, venha trazer saúde, Pai, material, saúde espiritual. Eu repreendo, se houver setas malignas tentando contra, Senhor, este trabalho, contra nossas vidas, ó Deus, contra a manifestação do Teu Espírito, nós desligamos, ó Pai, não aceitamos nenhuma delas que venha surgir efeito, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir com poder e graça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo. Vamos louvar ao Senhor então, com os hinos da arte, muita alegria. Toda a igreja está dizendo amém? Glória a Deus. Achei um bom amigo. Amém? Vamos ficar de pé nessa mesma. Amém. Oh, glória a Deus. Veio o caminho, Jesus,
Glória a Deus. Nosso general. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele tem que há de partir e retirar. Eu queria
queria que alguém lesse o Salmo 91. Quem está disposto? Aleluia. Rapidinho. Glória a Deus. Tem alguém aí que possa ler? Anda aí, eu vou ler. Salmo 91. Pode ser. Louvor, eu estou com esse salmo na cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amado igreja. Como é bom, né? Glória a Deus. Eu creio que todo mundo já esquentou aí, né? Aleluia. Que bênção, né? Está o culto hoje. Glória a Deus. Como teve na sexta-feira também. Um culto abençoado. E hoje também abençoado. Eu creio que Deus está aqui. Glória a Deus. Eu creio que Deus, Ele está em nós. O reino dele já habita em nós, né? Oh, glória a Deus, que é Jesus. Aleluia. O Salmo 91. Segurança em Deus aí. Como o inimigo aqui, ele puxa o carro. Porque diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, oh glória, dirá o Senhor, Minha fortaleza, e nele confiarei. olha aí, igreja, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, Olha e aí. debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo do cordel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa ao dia. Nem começa diante da escuridão. Oh, Nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu Olha lado, aí. e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, Ô glória! o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Porque os seus anjos Aleluia. dará ordem a teu respeito, para te guardar Oh, glória. em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, Aí. calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, poluei com alto retiro, Oh, glória. porque conheceu o meu nome. Ele me invocará a todos. Aleluia. Não. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela a retirarei e a glorificarei. Darei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Você invoca o Senhor, amado? Amém. Glória a Nas Deus. suas dificuldades, você invoca esse nome. Aleluia. Porque ele responde, ele diz aqui, ó. E eu lhe responderei. Aleluia. Ele está com você, tanto na angústia, e dele ele retirará e a glorificarei. Olha aí que beleza. Então nós temos esse direito em Cristo Jesus de habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Olha que bênção, né? Aleluia. A sombra do Onipotente, ele está ali nos protegendo. Glória a Deus. Né? Nós passamos aí por momentos difíceis, né? Mas nenhuma peste nos atingiu. É, aleluia. Eu não vi ninguém aqui dessa igreja ficar aí numa situação ruim aí com essas pestes que teve. Porque o Senhor que protegeu, você estava debaixo das asas dele. É assim que nós devemos continuar, ficar firme na presença do Senhor. Porque ó, ele te livrará do laço do passarinheiro, meu irmão. Aleluia. Da peste perniciosa. Glória. Olha aí, nós passamos por uma peste brava aí, mas o Senhor estava ali conosco. É, Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então é um Deus que nós temos que estar aqui hoje, nesse domingo, glorificando a Deus, dando Aleluia. graças para Ele. Né? Glória. Vim aqui hoje para agradecer a Bendito, Deus. Senhor. Hoje é o dia que nós nem devíamos ficar pedindo as coisas para Deus, mas sim agradecendo a Deus por essa semana. Né? Porque é esse Deus que está conosco.
É esse Deus. Ele fala para o Senhor: não terás medo do terror da noite. Não tenha medo nem da seta que voe. O inimigo lança seta sobre nós. Não tenha medo, não. Glória a Deus. Porque Deus está contigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Que salmo maravilhoso esse, né? Depois de um louvor desse, que o nosso general é Cristo. Glória a Deus. Oh, meu amado. Aleluia. É para você se esquentar no frio aí. Glória a Deus. Aleluia. Pular de alegria. Glória a Deus. Oh, glória. Senhor nosso Deus, Sim, Pai. Papai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, porque nós estamos aqui na tua presença para te adorar, te glorificar. É um domingo, Pai, que nós falamos aqui, é domingo da família, é um domingo de confraternização, é um domingo de nós te agradecer por essa semana que passou e por essa que nós vamos entrar. Como ele disse aqui, Senhor, a palavra desse salmista, nós que habitamos na sombra do Onipotente, porque nós temos medo de peste, porque nós temos medo de seta, se o Senhor está conosco, se você está coberto, está debaixo da asa de Deus, é só estar no trabalho, estar na vinha, não desistir. Aleluia. E Deus está te protegendo e Deus te protegerá. É isso que eu agradeço por esse Deus maravilhoso, por esse Deus bondoso. Que Ele faz tudo pela nossa igreja, Ele faz por você, faz por mim, faz pela minha família e pela tua família. Sinta nós! Basta você confiar. Eu agradeço. Traga a resposta. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso que nós queremos. Glória a pedir Deus. nessa noite. E glorificar aqui. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Estamos todos congregados, bem? Glória a Deus. Vem, Senhor.
te louvo, amém? Glória a Deus. Aleluia. O refrão diz assim, toda a igreja, quando a igreja aprender, né? Esse refrão diz assim, ó. Te louvo, e minha alma não se cansa de adorar-te. Te louvo, enquanto a vida existir no teu ser. Mais uma vez. Te louvo, e minha alma não se cansa de adorar-te. Te louvo, enquanto a vida existir no meu ser. Quando estou em lutas ou em provas, e a tentação me quer aprisionar, o Espírito Santo me guia, me sustenta e não me deixa desistir. Quando estou em lutas ou em provas, e a tentação me quer aprisionar, o Espírito Santo me guia, me sustenta e não me deixa desistir. Mais uma vez, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, porque é precioso para mim, e ao teu lado eu vou caminhando, porque sinto tua presença em meu ser. Te louvo, Senhor.
Acompanhando junto, né? Uma palavrinha, uma palavra. Você já se prepara com os seus dízimos, com as suas ofertas, né? Para que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso seu nome, Senhor. Abençoa, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Quando o pastor foi pedir para dar uma oferta da palavra, eu falei, mas eu não tenho. Aí eu falei assim, mas se Deus mandou, eu tenho. Aí de manhã eu lembrei que a gente leu, nós lemos lá em casa Deuteronômio, capítulo 28. Glória a Deus. Glória. Que são as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nosso seu nome, Jesus. No capítulo 28, está escrito assim: E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí começam as bênçãos de Deus, no capítulo 2, no versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas. Olha aí. E os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua assadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Aleluia. Bendito o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Aleluia. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará. E na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra terão temor de ti. O Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aleluia. Só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Erro 14. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Aleluia. Glória a Deus. Então a benção de Deus aqui, eu creio que é assim. A gente tem que estar atento, nós temos que estar atentos assim, porque é tudo, né? Aqui está escrito no início que é para a gente guardar, se a gente ouvir a voz de Deus e ter cuidado em guardar todos os mandamentos. Então, são 10 mandamentos que a gente conhece, mas na verdade é muito mais, né? Muito, muito mais. Esses dias, irmãos, desculpa, eu tô nervosa hoje, nossa, muito, meu coração está disparando.
esses dias eu li uma palavra que dizia assim: a gente sabe, não fala mal do teu próximo. Não é para falar. Às vezes passa uma pessoa e fala, ai, falou mal. Mas sabe o que eu descobri assim? Essa palavra entrou de uma maneira no meu coração esses dias, que eu li, que falou assim: aquele que fala mal do seu irmão pelas costas será destruído. Meu Deus. Aí eu passei um dia e falei: Dega, hoje eu não vou ser destruída. E assim por diante a gente vai aprendendo os mandamentos de Deus, né? Que é amar o próximo, né? Dar os dízimos, as ofertas. Aleluia. Todas essas bênçãos vão estar assim, Seguimos. nós, né? No nosso caminho. Tem as dificuldades do dia a dia, mas a gente vai vencendo, né? Que a maior bênção que a gente tem, que é pela graça, né? É a salvação. Aleluia. E aqui na terra está escrito que tudo será abençoado. Amém. Os teus celeiros, né? Não vai faltar nada. A gente vai emprestar muitos, né? Amém. Não tomarás emprestado. É um pouco difícil, assim, às vezes a gente fala, não tomarás emprestado, a gente às vezes empresta, mas tem alguma coisa para emprestar, mas não é aquela coisa de necessidade, né? Quando a gente fala tomar emprestado, a pessoa não tem mesmo, né? Passar aquela dificuldade. Graças a Deus tem sido fiel com a gente, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Então peço aos irmãos que fiquem com essa palavra e guardem, por favor, nós todos, todos os mandamentos de Deus, para que a gente entre nessa bênção completa de Deus, né? Amém. Nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Gente, a Michele falou algo aí, bem necessário. Essas bênçãos nos seguirão se nós estivermos debaixo da obediência, né? Do Senhor devemos ser obediente. É como eu sempre falo: o filho obedece o pai, o pai vai lá e dá, né? Se não obedece, não tem como receber. E que nós fiquemos mesmo só com esses versículos até o 14 aqui, né? Sem fugir dele, porque se nós entrar no 15, nós vamos começar a tremer. Então, deixa o 15 lá para os infiéis, porque até o 14 são vocês, somos nós que somos fiéis ao Senhor, né? Dizimando e ofertando na casa de Deus, compromissado com a obra de Deus. Que maravilha! Viviane, queria que ela fizesse uma oração agora após a leitura e também, já logo em seguida, as crianças já podem ir se preparando aí para estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu tenho uma palavra aqui que vai ser meio que dobrada aí, o dízimo. Fica em Jó, capítulo 1 de Jó 7. Vou ler o 7 e depois eu vou pular para o 10 e o 11. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por lá. No 10 ele fala assim: porventura não o cercaste de todos de bens a ele está falando de Jó, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoa-te, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo que tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. E aí a gente pode levar isso também para a nossa vida no dia de hoje, no sentido mesmo de quando a gente passa necessidade, né? Complementando o que a Michele falou. Se a gente seguir os mandamentos, não só os mandamentos assim, de como tratar o nosso irmão, de como ser como cristão, mas na parte financeira também, né? A sabedoria, o discernimento com o dinheiro, saber a hora certa de comprar, saber a hora certa de vender. Tem uma parte na Bíblia também que fala isso. E de doar, né? E de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Aqui, Satanás, ele não tenta só contra a vida de Jó. A primeira coisa que ele fala para Deus contra Jó é que Jó tem tudo. Ele tem um monte de gado, ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Então, Satanás, ele já estuda o ser humano desde de Adão e Eva. Ele sabe quanto dinheiro mexe com a gente. Ele sabe o quanto tocar nos bens, no emprego, né, nesse setor, né, na empresa, né, para quem tem empresa, o quanto isso mexe com as emoções, com os sentimentos e com a nossa fé.
Não deveria, mas é assim que funciona. E, infelizmente, conforme o tempo passa, essa parte só vai piorando em vez de melhorar. Tudo move em torno dos bens, do dinheiro. Ser bem-sucedido hoje não é ter uma família simples, né? Filhos que obedecem ao Senhor, uma vida sem vício, uma vida sem falar mal do irmão. Não é isso, não. Ser bem-sucedido hoje é você ter um monte de bens, é você ter uma empresa próspera, entre aspas, diante do mundo, né? É você ter sempre dinheiro, é você estar bem vestido, é você ter o carro do ano. Isso é ser bem-aventurado hoje, né? Então isso muitas vezes frustra o crente, né? Aí o diabo chega e fala: vai lá, tira o emprego dele para ver se ele não vai te negar na tua cara. Vai lá, mexe na saúde para ele gastar um monte de dinheiro lá com remédio, com consulta, com médico, para ver se ele não te nega na tua cara. Então, quando eu li isso, quando eu conheci a palavra, que eu li essa parte, eu achei muito que o diabo estava falando da família, porque além disso ele perde os filhos, né? Ele é abandonado pela esposa, ele é acusado de ter pecado pelos amigos. Então eu sempre levava muito para essa parte da família, né? Do amor das pessoas com ele, da perda de filhos. Mas com o tempo, a gente lendo novamente a palavra, aquele mesmo versículo, o Espírito Santo vai trabalhando outras coisas na nossa vida conforme a gente vai buscando, né? E o objetivo maior de Jó não era, ele vai ficar triste, vai te negar se você tirar os filhos. Não, ele vai te negar, ele vai perder a fé dele se você tirar os bens dele. É o que ele fala para Deus. Então ele sabe como que o ser humano funciona, ele sabe aonde que a gente às vezes vai deixar a carne falar mais alto, para a gente negar Deus e perder a fé conforme os anos vão passando. Então vamos envergonhar o diabo, amém? Vamos provar para ele que não é isso que vai fazer a gente negar o Senhor, né? Ou sair dos caminhos dele. Amém? Vamos estar orando então, agradecendo a Deus. Senhor amado, nessa noite, nós estamos aqui juntos, Senhor, e nesse momento, a nossa oração é de gratidão a Ti, Pai. Gratidão por ser aquele Deus cheio de amor, cheio de justiça, cheio de misericórdia, o Deus dono da prata, dono do ouro, que não envergonha aqueles que seguem o Teu mandamento, aqueles que não te negam no momento de aflição, de necessidade financeira, de agonia numa doença, ou até mesmo de ficar se preocupando: o que será de mim amanhã, no vestir, no comer? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos, Deus querido, passar por essas provações, se assim o Senhor permitir, como fez com Jó, e nunca negar o Senhor diante das pessoas. E sempre sermos gratos por tudo que nós temos. Aleluia. Sem comparação com o que o mundo diz que é ser bem-aventurado hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, aí enquanto as crianças vêm a fazer a sua parte ofertando, você prepara também o seu livro. Mas, para concluir essas duas mensagens aí bem intercaladas, né, você vê que quando Jó, aconteceu tudo isso com Jó, nós vemos que Deuteronômio, o Senhor já depois de tudo acontecido com Jó, o Senhor traz essa mensagem para dizer para nós, né, que olha, se andarmos em obediência, obedecer a Ele, olhar para Ele em primeiro lugar, viver na presença dEle, nós seremos abençoados. Amém. Em todas as áreas, como a Michele falou, no campo, no fruto, quer dizer, lá Jó perdeu tudo, porque ele estava focado. É interessante essa mensagem para vocês entenderem. Ele estava focado o quê? Na salvação dos filhos, com a preocupação dos filhos, que os filhos iam morrer, então ele estava ali jejuando, consagrando pelos filhos. Era uma situação única, né? Mas ali Deus fala, não é só pelos filhos, mas você obedecer a mim em todos os sentidos. Aí então será bem-aventurado em todas as partes em que você tocar na face da terra. Ele diz que aonde nós tocarmos, seremos abençoados. Então que você receba essa bênção hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. 51. Deus me deu tudo. Deus me deu tudo.
Senhor, eis-nos aqui na tua presença. E nessa noite nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Como diz esse louvor agora. Papai, nós entregamos esse dízimo na tua casa para a tua obra. Porque, Pai, nós temos tudo. Nós temos Jesus em nós. Esse é o maior tesouro nosso, Pai. É ter Jesus em nosso coração. Então por isso nós te damos graça. Nós entregamos essa oferta, esse dízimo na tua casa. Não é na base de troca não, Senhor. É por amor. Porque o Senhor já nos deu tudo. E continua dando mais. Então que vós abençoe esse povo. Abra a porta do céu, derrame bênção sobre a vida de cada um, Pai, para que nada venha nos faltar, Senhor, como diz o Senhor, porque nada nos falta. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pequenino. Diz aí, os meus pequenos. Pai, é gostoso a gente estar na presença dessas crianças também, porque, Senhor, tem coisas que nós aprendemos com eles, como pureza de coração. Pai, que vós derrame sabedoria para cada um, para que ele possa crescer na tua presença, te adorando, te glorificando, sendo um bom filho, Pai, sendo um bom filho. Nessa noite, que vós abençoe a cada um com o teu Espírito Santo. Abra a mente, o coração, dê sabedoria para essas crianças, para eles aprenderem e continuarem no seu caminho. Como eu sempre falo aqui, Pai, daqui poderá sair um pastor, um missionário, uma missionária, na tua presença, Senhor. Abençoa eles, Pai, para que eles possam continuar nessa vinha. É esses trabalhadores de amanhã, Pai, porque nós estamos já aqui aposentando, mas eles estão crescendo na tua presença. E vós abençoe em nome de Jesus. E abençoe, Pai, a professora que está com eles ensinando a palavra, dê sabedoria a ela também, para que ela possa administrar a sua palavra com sabedoria para essas crianças. É o que nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus.
incentivando os irmãos, né? Tá louvando esse hino, Salmo 46. A gente tá pela primeira vez aqui, irmãos, também aprendendo, né? Então vamos aprender junto. Mas eu gosto muito desse louvor. É facinho, irmão. É o Salmo cantado. Nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições, nele esperarei. Sim, nada temerei, mesmo que a terra se abale e as montanhas caiam no mais profundo mar, ainda assim não temerei. Eu sei que há um grito que alegra a cidade de Deus, a casa do Pai, meu Deus me dá lugar do meu refúgio, nada me acontecerá. Eu nada temerei, o Senhor, Deus que é meu refúgio, está no nosso lar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio. E a nossa força, socorro que não falta, em tempos de aflição, nele esperarei. Declara isso. Sim, nada temerei, mesmo que a terra se abale e as montanhas caiam profundo mar, ainda assim não temerei. Eu sei que há um brilho que alegra a cidade de Deus, a casa do Pai, meu Deus me dá lugar do meu refúgio, nada me acontecerá. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja, o Senhor, Todo-Poderoso, declara isso, está no nosso lado. Eu nada temerei. O Senhor, Deus que é meu refúgio,
está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Senhor. O Senhor, Todo-Poderoso, está do nosso lado. Eu nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus que está do nosso lado, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Oh, se o Senhor é contigo, meu irmão. Se o Senhor é conosco, não há barreiras, não há limites para que a nossa fé seja parada, seja, ó Deus, bloqueada. O Senhor é o nosso, está com o nosso lado. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso refúgio. E nele nós podemos confiar, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu para aprender, irmão? Eu gostei muito. O Senhor, o Todo-Poderoso, está do nosso lado. Eu nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assegurando o Senhor. O Senhor, o Todo-Poderoso, está do nosso lado. Eu nada temerei. O Senhor, Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como esses homens aprenderam? O Senhor, Todo-Poderoso, com força, meu irmão, está do nosso lado. Eu nada temerei. Bem alto. O Senhor, Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória. Glória a Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio, amado. Glória a Deus. A quem temerei, né? Eu estava falando com a Ana Luísa ali, no cantinho, ela estava assim, ó. Ela falou, puxa, agora há pouco estava tão gostoso, agora começou a gelar. Eu falei para os meninos ali, passou das 8 horas, começa a gelar mais, né? Já estamos sentindo, dá uma... Fecha o portão da frente lá, ó. Pode fechar o portão da frente, não tem problema. Tá meio frio, né? Mas Deus vai aquecendo nós. Aleluia. Amém, amados? Obrigado aos irmãos aí. E vamos dar na palavra, em nome de Jesus. Vamos ver o que o Senhor tem para nos dar hoje, nesta noite. Para nos animar, né, amados? Precisamos de ânimo. Amém, querido? Glória a Deus. Animai-vos. Tem a palavra que diz assim: esforçai-vos, que eu sou contigo. Mas eu digo hoje: animai-vos. O Senhor é contigo. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos confiado, Senhor, em Ti. E
De nós mesmos nós não podemos nada. Senhor, muitas vezes apressamos até, ó Deus, em querer receber, mas é o Senhor que tem o tempo para tudo, e dentro desse tempo nós queremos esperar e descansar e receber, porque este é o nosso desejo, receber de Ti, Pai, unicamente de Ti, para que não sejamos enganados e sermos, Senhor, agraciados por mãos, Senhor, ó Deus, oportunas, que muitas vezes vêm tentar, Senhor, roubar a nossa fé, entregando melhor neste momento, mas daqui a pouco nos tirando bem e entregando o pior. Nós não queremos ser enganados, por isso nós oferecemos a Ti o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente, para que o Senhor possa nela exercer a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Amém. Queridos, o que é que você e eu temos esperado do Senhor, né? E de que forma que nós temos esperado? Amado, como é interessante, eu sempre olho para os lados necessários. O que é que você necessita? O que é que você mais está precisando? Nós sempre alcançamos, todo mundo aqui está bem, não está não? Amém. Graças a Deus, em casa não está faltando nada, estamos nos alimentando do bom e do melhor, né? Quem não está se alimentando do bom e do melhor, levanta a mão aí que nós vamos ter que orar para mandar esse demônio embora. Porque ele não pode de maneira nenhuma frustrar as bênçãos de Deus na vida dos escolhidos. Os escolhidos têm que ter do bom e do melhor, isso é a palavra. Mas tem muita gente que quer muito mais além do que isso, né? E aí complica. Aí precisa tomar cuidado. Para não querer muito mais além daquilo que o Senhor tem nos dado. Ele disse a Paulo, né? A minha graça te basta. E o que é graça? No grego, a graça significa suficiência. É o suficiente. Você tendo o suficiente, olha, amado, não tem nada que impeça de você viver bem. Amém, querido? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo de João, Evangelho, aliás, capítulo não, Evangelho, do nosso querido irmão João. E João, quando pensou que estava terminando tudo, já não tinha mais nada, ele falou, agora eu vou descansar lá na ilha de Patmos. Vamos dar uma descansada lá na ilha de Patmos, vou ficar sossegado lá. Aí que a coisa começou a apertar para o lado dele, né? Que aí lá vem o Senhor e leva ele numa visão, né? Nos céus e dá uma revelação, que é a revelação de Apocalipse. Imagina só o que esse homem passou nessa revelação, né? Achando que estava na hora de ficar no sossego. Então, querido, quero te deixar bem claro que se você acha que para você já tudo acabou, está na hora de você descansar, dá uma sacudida aí, amado. A coisa está começando agora. Está começando agora. Aí que você vai ver Deus te usar, Deus fazer maravilha através das suas mãos. Sabe por quê? Porque você tem experiência, você adquiriu experiência, deixa Deus te usar. Amém? João 11, vai lá no versículo 35. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler junto? Glória. Jesus chorou. Vamos de novo. Jesus chorou. Amém, amado? Fecha a sua Bíblia aí, fica tranquilo. Nós vamos conversar um pouco, depois nós voltamos lá de novo. E Jesus chorou, queridos. Aqui no texto, ele diz que Jesus chorou porque os judeus falaram para ele, está vendo? Ele está chorando. Vê como ele o amava, né? Mas, na minha decorrência dos dias, e de acordo com aquilo que eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor, e pelo que eu tenho lido também da palavra, eu tenho notado que ele não chorou simplesmente porque ele amava Lázaro. Ele tinha um amor por Lázaro, mas pela decepção pela qual ele recebeu desde o primeiro momento, quando ele estava fora da cidade e Lázaro veio a ficar doente. Se você notar a história, você vê que Jesus estava fora de Betânia, estava caminhando, fazendo as peregrinações dos seus
ensinamentos por qual ele seguia para as cidades circunvizinhas, e nesse momento Lázaro ficou doente, Lázaro ficou enfermo, né? Eu aprendo nesta lição que algo tremendo de Deus tinha a acontecer, como ele mesmo relata nos textos seguintes. Quando Maria e Marta mandam alguns dos seus amigos a ir avisar Jesus que Lázaro estava doente, mas eu fico imaginando, quando alguém fala para você, olha, fulano está doente, o que você faz logo de cara? Olha, precisa lá visitá-lo, você larga tudo e vai visitar, não é não? Então, orar. Tá ruim. Hein, Maré? Tá ruim. Porque nós deveríamos fazer o quê? Quando nós sabemos que alguns dos nossos irmãos estão doentes, não é só orar. Tem gente que fala assim, eu estou orando por ele e tal. Não, a gente tem que correr atrás. Temos que ir lá levar um conforto de primeira mão. E isso que a Maria, a Marta, estava esperando de Jesus. Creio eu que naquele momento, a maior decepção, você vê que a distância da situação nos coloca em alguns pontos de referência que nos traz assim um constrangimento até. Porque se você pensar bem, Maria estava à distância de um dia da onde Jesus estava. De um dia, uma pessoa andando por um dia era a distância. São 15 estádios, né? 15 estádios. Então era uma distância tremenda. Dava aí quanto que mede cada estádio, meu querido? Olha aí, Cauã. 100 metros. Só isso? Não pode ser isso. Não. Naquela época, estádio valia por quilômetros. É baseado mais ou menos 15 quilômetros, ele estava longe da onde estava Lázaro. Um dia de viagem, eles caminhando. Lugares apedrejados, lugares difíceis de caminhar. Mas, quando chegou a notícia ao ouvido de Jesus, Jesus calmamente, é como nós fazemos, né? Escutando minha irmã Cidinha falando aí, quando sabemos que alguém está doente, vamos orar por eles e vamos ficar por aqui, vamos ficar quietinhos, mas a gente não se envolve com o enfermo. Assim Jesus, lá naquele momento, ele disse, mas havia um motivo. Ele disse, olha, esta enfermidade de Lázaro, do nosso amigo, não é para a morte. Frisa bem o que eu vou te dizer. Mas sim para que a glória de Deus fosse manifesta. Jesus, amado, ele estava saindo de um lugar, que depois no texto você pode ler também, que ele saiu do lugar lá em Betânia, eles quiseram apedrejá-lo. Há um dia atrás, ele saiu de lá, vamos dizer, praticamente fugido. O pessoal queria apedrejá-lo. Então, ele estava com uma imagem ruim naquele lugar. E ele, seguido, conforme foi dito, volta que Lázaro está enfermo, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja vista, seja manifesta. O nome do nosso Deus tem que ser honrado nessa situação. Jesus disse firmemente, visando o que iria acontecer. Jesus é maravilhoso, amado. Ele sabe o que acontece agora, daqui a pouco, e o que vai acontecer no futuro. Então ele olhando, já pelo fato dele ter saído daquele lugar com uma situação meio complicada, ele falou, agora chegou o momento da glória de Deus ser manifesta através de um grande milagre. Jesus sabia que haveria de ter um milagre. E ele disse, vamos nos acalmar, porque ele apenas dorme. E os seus discípulos começaram a questionar com ele. Mas, Senhor, se ele dorme, por que nós precisamos ir lá? E segundo o versículo diz, Jesus virando para ele dizendo, olha, ele dorme, mas estava simbolizando a morte. Morte morrida mesmo, né? Natural. E aí ele pega e diz aos apóstolos aqui, ó. Vamos lá. Você está com a Bíblia aí? Amém. Oh, glória. Ora, Jesus, no versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e Maria, a sua irmã. Aliás, Marta, sua irmã. E sua irmã. E Lázaro.
Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora, você já imaginou? A pessoa saber que o cara está enfermo, o cara está numa situação difícil, né? A notícia já veio de uma caminhada de um dia, e ele ficou mais 2 dias no lugar, no local. Então, vai prestando atenção para você ver como é que decorre o texto. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: aqui, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo, e tornas para lá. Amado, aí começa, eu creio que aí começa a encher o sentimento. Não que eu vou dizer que Jesus carregava mágoa no coração, carregava sentimento no coração, mas ele começou a olhar para aquelas pessoas, aqueles apóstolos que estavam do seu lado, pessoas que ele havia ensinado que o dever de cada um daqueles que estavam com ele era demonstrar o quê? Amor, carinho, prontidão, vamos dizer assim, para com as pessoas, como é que fala? Compaixão pelas pessoas, estar ligado, né? Olha, o necessitado está precisando, tira a nossa túnica e dá a ele. Se ele te pedir para andar 1 milha, anda 2. O Senhor ensinava desta forma, e quando veio a notícia que ele tinha que ver Lázaro, os seus apóstolos mesmo disseram: mas Senhor, nós vamos voltar lá no lugar onde o Senhor era para ser apedrejado. Mas Jesus disse: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E aí então ele disse: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amado, até mesmo ali a incredulidade dos próprios apóstolos começou já a sentir no coração de Jesus, eu creio assim, uma decepção muito grande. Uma decepção muito grande, porque os apóstolos eram os primeiros a estar. Muitas vezes nós estamos vivendo isso no grupo da igreja, né? No grupo de irmãos, na família, dentro de casa, nos lares representados. Você pode pegar até um texto desse e dizer o quanto é que você tem tido afeto, né? Você tem tido este carinho, você tem tido vamos dizer, esse espírito de acolher as pessoas, né? Que os apóstolos estavam sendo aprendidos, estavam, aliás, ensinados, e assim eles deveriam ter aprendido, de que se haver alguém necessitado, necessário é que você vá e atenda, né? E aqui, por outro lado, eles mesmos estavam repugnando todas as atitudes de Jesus. Desde quando Jesus disse: eu vou, eles falaram: não vamos. O senhor lá foi apedrejado, não vai. E Jesus já estava sendo questionado desde o início, quando ele foi anunciado. A ele foi anunciado que o seu amigo estava enfermo. Isso foi causando assim um certo desconforto, eu creio eu, no coração de Jesus. E aqui, ó, disse quem? Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos. Ele falou com os outros, rapaz. Além dele estar ali cheio de dúvida, ele ainda. Quantos no meio de nós existe esse tipo de coisa, né? Olha o que o cara fala aqui para os discípulos, com os discípulos que são seus amigos. Vamos nós também para morrermos com ele? Olha só, fraqueza de espírito, né? Não tinha nenhuma motivação entre eles. O próprio Tomé, né? Já incentivando os seus amigos, os apóstolos do Senhor, a dizer: não, rapaz, vamos lá nada, nós vamos lá, Jesus vai morrer, nós vamos morrer com ele. Já, veja bem, desde o início, eles já estavam negando Jesus. Antes da cruz, já começaram a negar Jesus aqui.
também já anunciando, vamos lá para morrer com ele? Vamos nada, vamos ficar por aqui. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quer dizer, ele ficou 2 dias lá, onde estava, mais um dia que vinha caminhando e mais um dia que os amigos dele, de Lázaro, tinham ido avisar Jesus. Então são 4 dias percorridos. E chegando lá, já tiveram a notícia que Jesus estava, aliás, que Lázaro já havia sido sepultado. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham, aí que eu pego, para vocês verem quando Jesus já começou lá manifestando, dizendo, é para que a glória de Deus seja manifesta. Eles pensaram naqueles judeus, Jesus pensou naqueles judeus que tentaram apedrejá-lo. Agora você vê que uma pretensão de Jesus já começa a ser realizada. Quando ele chega no local, ele vê lá, no 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ali já estava juntando umas pessoas que pela qual não criam de maneira alguma na manifestação de Deus através de Jesus Cristo. Sabia que Jesus era quem? O carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria. Então não tinha nenhuma pretensão de dizer ele é o Messias. E Jesus aproveitou a plena oportunidade para acontecer que a glória do Senhor fosse manifesta. Você quer ver? Vamos decorrendo. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, mais uma vez, um questionamento que mexeu com o coração de Jesus aqui, ó. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Colocou sobre Jesus, vamos dizer assim, a sua fé por um lado, dizendo, se ele tivesse aqui, eu creio que ele seria curado. Amém? Ela demonstrou uma fé de que Jesus poderia ter feito. Por outro lado, a decepção por Jesus não estar. Está vendo? O senhor é culpado de ter morrido. Entende isso, amado? Olha a situação de Jesus. Em primeiro lugar, ela fala para ele, se o senhor tivesse aqui, ó, ele não tinha morrido. Falou, né, com convicção, com fé. Mas por outro lado, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Ela chegou e falou, agora é o seguinte, é o Senhor com Deus. Está aí uma responsabilidade diante da tua mão. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Convictamente, com fé, e com certeza, com autoridade, Jesus falou, ele vai ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Marta falou. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por esse momento, acabou. Lázaro morreu. Lázaro não tem mais condições de vida. Esses dias nós estávamos aqui, eu não sei se foi no culto de homens aqui, na reunião de homens, que surgiu uma conversa mais ou menos desse tipo, né? Dos poderes que nos foi outorgado. Jesus, através da palavra dele, ele disse, se creres, verão e farão, né? Obras como esta e maiores do que essa. Isso para quem? Para nós! Se nós crermos. E aqui foi falado, aqui, você lembra, não sei quem estava aqui se lembra, foi aqui mesmo que foi dito. E a pessoa, não lembro quem foi também, um dos irmãos, que disse assim, o que falta de fé em nós, né? Porque muitas vezes nós vemos um defunto lá deitado lá no caixão, né? Está lá deitado lá. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Vocês podem achar que é absurdo, né, Isabela? Ainda mais nós que somos meio afoitos de querer.
Quantas vezes chegou minha perna a tremer e falar assim, se eu pudesse levantar, tocar nesse caixão e dizer, levanta, ressuscita, você está lá. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Mas e o medo de chegar lá perto e não acontecer nada? Cadê a certeza? Cadê a nossa segurança que está faltando para aqueles que crêem em Cristo Jesus? Não foi diferente com Marta, que Marta também não acreditou que o seu irmão poderia ser ressuscitado. E aí ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na ressurreição, não vai viver agora, vai ser levantado do túmulo agora. E aí, amados, as coisas foram acontecendo, mais uma decepção para Jesus. Jesus falou, meu Deus, cheguei aqui, esperava que eu ia ter um incentivo, puxa, eu creio, vamos lá. Que nem acontece com nós, né, amado? Quantas vezes a gente chega no irmão e fala assim, ei, Fernando, nós dois mesmo, que a gente tem umas conversas assim, com o Edgar, gosto muito de conversar, a gente está, vamos incentivar, vamos lá, não vamos desistir não, vamos assim, a gente, hein, Marco? Amém. Eu vi, ele estava me incentivar para a gente ir. E aí você está ali, você quer fazer as pessoas, né? Eu acho que quando Jesus disse assim, teu irmão há de ressuscitar, eu acho que ela deveria pular, dar glória a Deus, aleluia, eu creio, o Senhor vai fazer um milagre, meu irmão, aprende, quando amo, já está vivo, eu creio na ressurreição. É assim que ela vai ser feita, sabe por quê? Porque ela viu quantas maravilhas Jesus fez. Não é não? É como nós, temos que crer, e muitas vezes não cremos, nas mínimas coisas. Decepção. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele vira para ela, crês tu nisso? Deu uma apertadinha nela, né? E disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. Você vê a resposta dela aqui? Amém. O que ele disse aqui, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela devia responder assim, creio que o Senhor é o Cristo e creio que eu não vou morrer, eu tenho a vida eterna. Amém, amado? É essa a sua resposta que você deve falar quando alguém perguntar, você é cristão? Sou crente em Cristo Jesus, salvo pela graça e movido pelo Espírito para morar no céu. Aleluia. Essa é a sua resposta para deixar os incrédulos tremendo diante da sua confissão de fé. Que falta em nós, né? E aí ele disse assim, onde eu parei? No 27, né? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, mestre, mais uma decepção, mestre, está cá a chamar-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus, mais uma vez, que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Então, aqui na frente, lá no 19, nós vimos que quando Jesus chegou perto de Marta, havia ali quantos? Muitos judeus, que estavam a consolar quem? Marta e Maria, mas estava lá perto de Marta, longe da casa de Maria. Na casa de Maria também estavam com ela em casa, está dizendo aqui, muitos judeus estavam com ela. E ao consolá-la, para que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, mesma pergunta, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. E aconteceu o quê? Chorou. Perturbou-se. Ele deve ter ficado assim angustiado, uma perturbação da alma. Ele falou: meu Deus, é isso que eu narrei aqui para você. Quanta incredulidade, quanta infidelidade no decorrer deste dia. Foi 3 dias de convivência, né? Que ele teve com o povo para chegar até onde estava Lázaro, com quantos questionamentos que eles receberam até então. E aqui ele se moveu em espírito e disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Aí disseram, pois, os judeus: vedes como o amavam? E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos dos nossos caras, não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer também com que este não morresse? Apertando Jesus para tudo quanto é lado, né? E Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Paro aqui mais um pouco, dizendo que muitas vezes nós estamos falecidos na fé. Quem está aqui animado na fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. E muitos de nós estamos falecidos na fé, amado. Estamos mortos na fé. Nós aqui, você que está na live nos assistindo, muitas vezes morremos por causa de um frio, né? Um frio nos deixa tão assim acomodados e até mesmo dispersos a ponto de não dar glória a Deus, não buscar o Senhor, e a maior parte que sai dos nossos lados são as mortes, matando a própria nossa fé, reclamando, murmurando, questionando contra o vento, contra a situação que nós estamos vivendo, né? As dificuldades que nós temos enfrentado. Isso significa pedras que nós colocamos no meio do nosso caminho, para que nós não possamos ver o resplandecer da glória do Senhor, que está sendo manifesta a cada dia nas nossas vidas. As maravilhas que o Senhor tem feito, as obras gloriosas que Ele tem feito. Nessa narrativa da ressurreição de Lázaro, nós vemos que desde o início Maria conhecia Jesus. Ela foi aquela que se jogou aos pés de Jesus, ungiu os pés dele e enxugou os seus pés com o seu cabelo. Tinha uma intimidade, significa intimidade com Jesus. Sabia quem era Jesus, confiava em Jesus, sabendo que ele era o Messias, era o Senhor pelo qual ela mesma havia ungido os seus pés para a consagração no dia da sua morte. Antes da sua morte, já consagrando para o dia da sua morte. Agora você veja bem, no decorrer de uma situação lógica, caótica, que é a morte do seu próprio irmão, tudo aquilo que eles acreditavam que Jesus podia fazer, foi por água abaixo. Ajuntaram pedras no meio do caminho, foram colocando tropeços, foram colocando barreiras, para que a fé delas, a fé daqueles que estavam lá, não fosse movida de tal maneira para que a alegria do Espírito pudesse entrar no coração daqueles. Assim está vocês hoje. Assim está você hoje. Muitas vezes a dificuldade está sendo tão grande, né? Nós, eu, a mim também, estou falando de mim também, a dificuldade está tão grande que a gente acaba esquecendo das grandes obras maravilhosas que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Mas nesta noite Ele está dizendo para mim e está dizendo para você: tira a pedra. Amém. Qual é a pedra que está te atrapalhando para que você não chegue a ter essa comunhão convicta com o Senhor Jesus, de que Ele pode tudo na sua vida? Ele pode trazer vida ao morto, Ele pode trazer saúde ao doente, pode fazer o cego a enxergar, pode fazer o paralítico andar. Você fala assim: mas se Ele fez, Ele pode fazer hoje. Glória a Deus. Amém, amado? Ele pode fazer hoje, nos dias de hoje. Foi 3 dias de caminhada até chegar onde estava o túmulo de Lázaro. Mas ele vinha desde lá com aquilo no seu próprio coração, de que Lázaro
haveria de ressuscitar. Aí você fala assim, mas ele era Jesus, o Deus vivo, ele tinha conhecimento, onisciência, para saber que ia acontecer todas essas coisas. Mas ele deu para você e deu para mim também essa mesma fé, para que nós fosse exercitada, crer e confiar. Porque ele diz aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Crê. Ele está dizendo, precisamos crer e confiar de que ele pode fazer. Caso temos essas dificuldades, é porque pedras têm interrompido. Sabe quais são as pedras, amado? Pessoas como os próprios apóstolos, como Tomé, falando lá com os discípulos que estavam ao seu lado, os apóstolos estavam ao seu lado, falando coisas, não vamos, que isso daí não vai dar certo. Muitos de nós temos ouvido isso, amado. Acabou o incentivo espiritual que eu posso ter por você, você ter por ele pelos demais, porque o Senhor nos ensinou que deveríamos ser assim. E nós colocamos pedras, barreiras. Muitas vezes achamos, não, eu não vou falar com fulano, porque se eu falar para ele, ele vai ficar chateado. E muitas vezes uma palavra sua é uma palavra de incentivo para colocar a pessoa de pé a caminhar novamente. Muitas vezes estão andando de muleta, não está conseguindo caminhar, muletas espirituais. Falta você dizer, dá aqui essa muleta de lado e vamos andar junto, pega no meu ombro, vamos caminhar junto, eu vou ser a sua muleta, até que você consiga andar. Glória a Deus, aleluia. Esse companheirismo que faltou para Jesus, junto com seus discípulos, e chegando também na aldeia, encontrou uma incredulidade tremenda, e por esse motivo ele chorou. Por esse motivo ele se desagradou em seu coração. E aqui ele disse, quando chegou no túmulo, Jesus disse no 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Amados, quantos de nós desistimos de alcançar a nossa bênção, de alcançar a nossa vitória, porque muitas vezes nós colocamos no coração essa confusão, está virando já 2, 3 dias, 2, 3 meses, né? Ou alguns anos, tem alguém que está vivendo confusões de anos e desistiram de alcançar o lugar. O que é que está impedindo para que essa comunhão seja reativada, né? Porque algo aconteceu lá atrás, algo veio trazer morte ao relacionamento, veio trazer morte à sua própria saúde, né? Uma enfermidade que adentrou no corpo, está judiando até o presente momento, mas Jesus está dizendo, tira esta pedra. Qual é que é a pedra? Falta de fé, confiança, crença. Muda a sua história através da sua decisão em tomar e fazer aquilo que Jesus está dizendo. Jesus disse aqui, ó, disse Jesus no 40, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Falou novamente, tiram, pois, a pedra. Jesus ordenou, tira a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Amados, eu acho interessante que Jesus está esperando eu tirar a pedra. Você viu o que Jesus fez aqui? Ele poderia, quando Marta falou, mas já é de 4 dias, aquele negócio todo no desânimo, Jesus insistiu, como eu insisto hoje comigo mesmo, tirar a pedra do meu coração, está impedindo de eu ter a comunhão de primeira necessidade. Vamos ter a comunhão, pelo menos, de primeira necessidade, para que nós possamos ser agraciados, né, com as bem-aventuranças lá de Deuteronômio, ser recebidos, né, pela graça de Deus e ser abençoados, porque Ele tem para nos abençoar. Mas nós precisamos tirar a pedra, a falta de confiança, a falta de fé. E Ele disse de novo, tirai a pedra. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Amados, eu começo a ouvir aqui na igreja, muitas vezes tem acontecido isso, eu tenho visto milagres aqui na igreja. Amém.
Eu vi muitos milagres acontecendo na igreja. Glória a Pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas, saíram daqui curadas. Mais uma vez nós pedimos, eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, não permita, até falei na terça-feira aqui, não permita que o homem seja assim idolatrado pelas suas orações ou para ser manifesto. Mas muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram alcançadas na graça do Senhor. Amém. Mas muitas pessoas também esqueceram dessas bênçãos que foram recebidas. É verdade, Senhor. Mas Jesus, ele quer continuar, mas ele disse assim, por causa da multidão, é que eu digo para o Senhor. Muitas vezes nós oramos aqui de uma maneira assim, agressiva, né? Nós agredimos o inferno, nós vamos agredir o inferno. Sabe para quê, amados? Para que você possa crer verdadeiramente que Deus vive. O Senhor Jesus vive, o Espírito Santo vive em nós. Amém, Senhor. Amém, amados? Amém. E tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Amados, mais uma posição que muitas vezes você, eu, recebemos uma bênção, somos ressuscitados, né? Da nossa morte espiritual, mas ainda tem algo que precisa ser feito. Quando Jesus disse, sai para fora, e o defunto saiu tendo o quê? As mãos e os pés ligados com faixa, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amado, sabe o que eu aprendo com essa passagem aqui, quando Jesus diz, sai para fora? Eu estou dizendo para você hoje, qual é que é a sua dificuldade, o que é que você tem vivido, que você pode tirar a pedra, dizendo, olha, eu tenho vivido isso, e eu quero ser curado nisso. Amém, amado? Amém. Daí o Senhor vem e cura você. Glória a Deus. Ele cura você, Ele te liberta você, Ele te dá vida nova, Ele traz restauração, Ele faz um milagre na sua vida. Mas você continua amarrado e envolto às ataduras. O que significa isso? Eu fui liberto de uma enfermidade. Eu tenho que crer que essa enfermidade verdadeiramente saiu do meu corpo. Eu fui verdadeiramente liberto. Amém, amado? E quando você fala e você foi verdadeiramente liberto, as faixas que te envolvia nessa enfermidade, ela foi desatada. Entendeu isso? É isso que está dizendo, que se desatai. Aí tira essas faixas que mostrava que se Lázaro tivesse com as faixas laterais no corpo, envolvendo o seu corpo, em espírito ele estava vivo. Amém, amado? Porque Jesus mandou ele sair para fora, ele saiu com vida. Ele ia ficar um vivo morto. Com aquelas faixas em seu corpo, as pessoas iam dizer, mas está andando, mas está lá, como é que está por baixo? 4 dias já, como é que está? Como é que ficou? Né? Já está deteriorando todo o seu corpo? Como é que estava a situação? O Senhor disse, desatai. E nós precisamos ser desatados do quê? Daquilo que nos amarrou a levar na enfermidade. Estão entendendo isso? Amém. O que é que te amarrou você a levar na enfermidade? Talvez seja a falta de fé, porque eu acredito que eu orou, mas não deu certo. Para mim, deixa do jeito que está bom. Isso é uma atadura. É verdade. Que está envolvendo a sua pessoa, levando você à morte. Mas Jesus te ressuscitou. Amém. Amém. Te livrou dessa morte, da enfermidade espiritual, do corpo e da alma. Mas ele disse, desatai. Oh, Deus. Quando fala desatar e deixar ir, também significa o seguinte, talvez essa situação foi movida por causa de uma desavença. Tem casos que por uma desavença você acaba carregando uma mágoa no coração, aí aparentemente parece que está tudo bem, mas você ainda está atado com aquela atadura. Como é que você vai desatar a atadura? Conciliando, reconciliando. Aí a atadura sai e aí a glória do Senhor é vista. Amém. Aí a glória do Senhor é vista. Você quer ver? Aqui ele diz, e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas,
e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Né? E aí, quando ele abriu, que ele soltou, perfeito, andando no meio do povo, olha o que aconteceu. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, o que aconteceu? Creram nele. E aqui manifesta aquilo que Jesus disse lá no início, no versículo 4. Jesus, ouvindo, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Concretizou aqui Lázaro no 44, saindo para fora, sendo liberto, ressuscitado, vivo, no meio dos judeus que o conheciam e que não criam. Glória a Deus. E que não criam. Olha o que aconteceu. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria, fazendo o quê? Tinham vindo a Maria ver o quê de Maria? O seu sofrimento, vendo Maria chorando, vendo Maria se lamentando pela morte do seu irmão, sofrendo, né, aquela retaliação naquele momento. Os judeus estavam vendo ali e com compaixão, né, tentando consolar Maria. E que tinham visto depois o quê? O que Jesus fizera, ressuscitando Lázaro. Não tinha como não crer, né, amado? Não tinha como não crer. E aí, então, a glória de Deus foi manifesta. A glória de Deus manifesta através da ressurreição de Lázaro. E o Filho, que ele diz aqui, o Filho de Deus seja glorificado por ela, naquele momento Jesus foi reconhecido como Messias. Foi reconhecido como Filho de Deus, né? Pelo milagre que foi realizado através das suas mãos. Glória a Deus, aleluia. E o que eu aprendo com isso? Quantos me vê falando? Quantos te vê você falando? Quantos te vê você saindo da sua casa com um livro desse debaixo do braço? E quantos que te vê você dessa forma, já chegaram em você e falaram assim: olha, rapaz, por causa desse ato seu aí, eu creio que Jesus pode salvar a minha vida. Amém, glória a Deus. Então, que essa mensagem fica no seu coração, no coração desses que estão nos ouvindo na live, que não importa só a nossa salvação, mas que muitos sejam salvos através do nosso testemunho, através da nossa perseverança. Perseverança, mas porque o nosso Deus é um Deus que ele pode até retardar um pouquinho. Sabe para quê? Para que ele seja glorificado no final. Muitas vezes nós falamos assim: olha, mas por que está atrasando tanto, está demorando tanto? Não é que ele, se ele trouxer hoje, você vai receber e ele não vai ser glorificado. Então, muitas vezes até confunde coisas de Deus com as coisas do inimigo. Mas muitas vezes ele retarda por um tempo, para que haja reconhecimento que só Ele pode fazer. Amém. Amém, amado? Amém. Quando chegar ao ponto que é só Ele, porque hoje ainda tem o fulano que ajuda, tem o ciclano que vai lá, entendeu? Até então, muitas vezes é retardada a ação de Deus, a ação de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque ainda tem alguma situação que está compatível ali com a sua necessidade. Mas a hora que esgotar todos os limites seus, você pode ter certeza que aí vai vir a graça. Amém. Tem muita gente aqui que já viveu isso, né, Cláudio? O último limite, não dá mais, agora ou nunca mais. E aí ele fala: agora eu vou. E assim o Senhor está falando nesta noite conosco. Glória a Deus. Vamos tirar as nossas pedras e estender as mãos para Ele, porque é Ele que vai vir para nos salvar. Amém, amado? Amém. Com esse frio e tudo, dê glória a Deus aí. Glória a Muito bem, fica de pé. Obrigado. Em pé, melhor dizendo.
para nós orarmos nesse sentido. Senhor, nesta hora, papai querido, eu exercito a minha fé neste momento, a minha fé que é o Senhor, ó Pai, é devotada, é dirigida, Senhor, desde que eu ponho meus pés no chão ao amanhecer, até o último momento, quando vou me deitar, eu exercito a minha fé. E quando eu estou dormindo, eu creio que o Teu Espírito Santo está cuidando de mim, Pai. E nesta hora, Senhor, por eu ter uma fé assim exercitada, eu falo nesta noite, ó Pai, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e através do Teu Espírito Santo, revelando, Senhor, as grandes maravilhas que o Senhor tem a realizar na vida deste povo que aqui se coloca de pé, nesta noite, dentro desse templo, Pai. Como também esses que estão me ouvindo, estão assistindo pela live. Ó Deus, que neste momento, Pai, como Jesus disse, aqueles que estavam na frente do túmulo, aonde estava ali morto já há 4 dias, ó Deus, o seu amigo, ele poderia ele mesmo tirar as pedras, Pai. Mas ele deixou à disposição do povo, mandou para que o povo tirasse as pedras. E nesta hora, Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo está movendo corações aqui a tirar, Senhor, as pedras que têm impedido essas vidas de ter comunhão, de ter aliança formada contigo de uma forma eficaz. Pai, para que nenhuma morte espiritual, Senhor, nenhuma cegueira espiritual, nenhuma paralisia espiritual, Senhor, venha alcançar as nossas vidas para impedir que nós venhamos ser, Senhor, ó Deus, honrado por Ti e o Senhor ser glorificado pelas grandes obras realizadas em nossas vidas. E nesta noite, pelo poder do Teu sangue, eu digo toda a enfermidade, seja ela do corpo, seja da alma, seja do espírito, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que haja, ó Pai, a Tua saúde sobre esta igreja, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos desligando já a nossa live, para que temos ainda alguns recados.